Primeiro dia do mês de maio. Vamos ouvir o que é que nos diz hoje o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, comemorado o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, o qual eu quero dizer que somos os que plantam no dia a dia, e um dos maiores exemplos de conciliação, do entendimento do Evangelho, quando Jesus fala da semeadura, é a analogia a um trabalhador. Quando você planta, quando você está trabalhando, quando você está na construção dos seus propósitos, você está semeando e os frutos colherão. De forma que, independente de quem é cristão ou quem não é cristão, de quem tem fé em Deus ou quem não tem fé em Deus, se tiver ética, se tiver responsabilidade com o que faz, se agir da forma justa, sem prejudicar os outros, se em suas ações, no seu dia a dia, ter bons sentimentos, não guardar raiva nem ódio de ninguém, não se deixar levar por vícios, não se deixar se apegar às coisas materiais, mas entender que aqui é uma passagem, porque já está mais que provado que a morte chega. Se fizermos tudo isso, mesmo não acreditando em Deus, mesmo não sendo cristão, ainda assim estaremos fazendo o que é certo e automaticamente, mesmo sem querer, estará fazendo a vontade de Deus e o que Jesus ensina. Olha que interessante, né? Então, nesse dia do trabalhador, que Jesus Cristo possa trazer sabedoria a todos, aqueles que já creem, aqueles que não creem ainda, mas principalmente que traga o poder, a força nos caminhos do bem, para que todos possam agir sempre corretamente. Descubram a força que tem, a energia que tenho de fazer as coisas justas, verdadeiras, como é bom a sensação de ser íntegro, de agir com responsabilidade. Vamos ouvir o que é que nos diz hoje o Evangelho nesse dia primeiro. Assim fala segundo São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estava Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e atiraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinham amanhecido e Jesus estava de pé às margens. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende algumas coisas para comer? Eles responderam: não. Jesus lhes disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O Senhor. E Pedro disse, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram da barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei uns peixes para que apanhastes, desses que apanhastes. Então Simão Pedro subiu à barca e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois já sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Então foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. E disse novamente a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele amava e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. Quando ficares velhos, estenderás as mãos a outros, que te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus lhe disse isso, que significa com que morte ele irá glorificar a Deus. Isso aconteceu. 2 pontos principais. Primeiro, 3 vezes Jesus disse: Pedro, tu me amas. Isso porque Jesus sabia das dificuldades que viriam pela frente. Pedro as 3 vezes disse que sim. Na nossa vida não é diferente quando nós decidimos fazer o que é certo. Olha, principalmente para quem já tem fé em Cristo, nosso Jesus Cristo, já está caminhando. Para quem não acredita ou não pretende seguir, é justo nós seguirmos o caminho da ética, da verdade, da justiça, querer ao próximo aquilo que nós queremos para nós, fazer aquilo que a gente acredita que é bom, justo e que não infringe o direito do próximo, que não destrói o que nós não construímos. Nós só temos direito de agir principalmente sobre aquilo que nós temos. Agir sobre o que nós não temos é invadir o acesso de outrem, e isso é errado, isso é ir além do livre-arbítrio, e pior ainda quando se soma com vícios e com desejos, aí onde entra a corrupção, por exemplo. E aí nós voltamos para o processo inicial, de que nós escolhemos aquilo que plantamos. Se nós semeamos coisas boas, vamos colher também na vida coisas boas. Com essas palavras, Jesus Cristo nos traga, principalmente nesse dia do trabalhador, mais reforço. A humanidade está aí prestes a uma 3ª Guerra Mundial, né? É muito sério isso tudo. Nós não temos noção dos danos que isso pode causar. Vamos pedir a Deus que livre o Brasil, que livre as pessoas inocentes dessas tragédias, e que aqueles que provocam, que estiverem errados, que sejam aplicados sobre si a justiça divina, não para destruí-lo, mas para regenerar e colocá-los em novos caminhos, mas principalmente não permitindo mais que esses sigam na liderança da população, pois liderança de um povo é uma ação de dignidade. Pensamos a Deus que todos aqueles que não desenvolver essa empatia, essa sabedoria, a capacidade de lidar, de colocar-se no lugar do outro, de plantar e semear com justiça, com verdade, e principalmente para aqueles que cometem erros, com vícios, com corrupção, com usura ao poder, que esses possam serem substituídos, que esses possam serem retirados, seja aplicada a justiça divina, e esses possam não serem destruídos, serem regenerados de alguma forma, mas sejam substituídos por outros que possam dar novos caminhos a toda essa complexidade que é simples e que é obra da nossa vivência no dia a dia, nosso planeta, nossa humanidade, nossa natureza. Um bom dia a todos e que Deus siga sempre a nos abençoar.